Fala galera, tudo bom? Bem-vindo ao Eterno Dev Júnior. Prazer, eu sou o Rodrigo. Primeiro eu quero pedir desculpas pelo traje, né? Por estar de camiseta regata aqui. É que eu sou de São Paulo e São Paulo ultimamente está muito quente. Bom, trouxe no último vídeo aí algumas dicas, né? E também a minha visão de como está o mercado de trabalho para Dev Júnior, no Sênior, né? E como estava um tempo atrás, né? E aí, o Eduardo, o rapaz comentou no vídeo aí, num dos meus vídeos, falou que queria algumas dicas, né? Se eu estivesse iniciando dentro da área de TI hoje, o que eu faria? Né? Qual seria minhas primeiras visões e ações? Eu trouxe alguns pontos no outro vídeo, né? No outro vídeo eu trouxe ali alguns pontos de como eu me importaria numa entrevista, o que eu poderia trazer nessa entrevista e qual seria o meu foco, né? Que eu comentei de fazer muitos projetos no GitHub, de implementar muitos projetos. Eu falei também sobre escolher uma única tecnologia, mas você sempre estar evoluindo, né? E sempre mudar ali a sua visão de projetos, né? Então, hoje eu comecei um projetinho simples. Daqui a pouco eu começo um projetinho com uma integração, daqui a pouco eu coloco ele na nuvem e assim sucessivamente, né? Mas hoje, a minha ideia é trazer uma visão de tipo, o que eu faria, né? Eu já falei em um outro vídeo, ainda ninguém viu, mas eu trouxe um vídeo dizendo que eu estou iniciando, né, nessas gravações e eu gosto de trazer tudo transparente e com sinceridade. Então eu não faço edição, também porque eu não manjo, e eu trago tudo real. Então pode ser que em alguns momentos eu pare para refletir, para pensar de fato e vocês terem a minha real percepção de o que eu faria, né? Bom, talvez a minha primeira alternativa seria buscar uma faculdade de TI. Pô, Rodrigo, por que você buscaria uma faculdade de TI? Né? Porque dentro da faculdade de TI, você tem uma coisa que é o famoso networking. Né? Apesar de eu, Rodrigo, nunca ter trabalhado com nenhum amigo meu de faculdade, é bom você ter pessoas ao seu redor que falam a mesma linguagem que você. Por exemplo, eu não tenho amigos desenvolvedores. Então, eu não consigo conversar com os meus amigos sobre desenvolvimento de software. Agora, se você está numa faculdade voltada à tecnologia, você vai acabar conversando com eles sobre desenvolvimento de software. Então você vai conversar com seus amigos sobre trabalho. Então, às vezes tem um amigo seu que já trabalha na área, então ele vai te mostrar como que é trabalhar na empresa dele, você pode perguntar para ele, aí você consegue conhecer os produtos que a empresa dele atua, quais são as tecnologias que a empresa dele busca. Isso a gente está falando de uma pessoa. Agora imagine uma sala, eu mesmo quando eu fiz a faculdade presencial, isso lá em 2015, acho que o primeiro semestre eram 115 pessoas numa sala. O último semestre tínhamos 20 pessoas com o curso de sistemas, que foi o que eu fiz, e ciência da computação juntos. E colaram um grau comigo, lá na colação de grau, acho que foram 7 pessoas. E dessas 7 pessoas, só 3 desenvolvedores, e um desses desenvolvedores era eu. Né? Então, a faculdade forma poucos desenvolvedores de software porque poucas pessoas buscam, né, querer ser desenvolvedores de software. O que mais forma é pessoas autodidata. Então eu trabalhei com inúmeras pessoas sem formação acadêmica, né? E tá aí um outro ponto. Então você pode trabalhar sem formação, mas na minha visão eu acho mais difícil. Então eu, Rodrigo, procuraria uma faculdade, preferencialmente presencial, por conta desse networking, de conhecer essas pessoas. Online você conseguiria conhecer pessoas e ter esse network? Conseguiria, mas a experiência é diferente, porque você acaba não conversando tanto com essa pessoa, porque às vezes um professor não foi no período de aula, nesse processo
até esperar a próxima aula vocês ficam conversando com o seu grupo ou com amigos que você ali se aproximou, intervalos, antes das aulas, pós-aulas. Então, no online não tem tanto isso, né? Pode até existir, mas é menos. Então eu escolheria uma faculdade presencial. Primeira visão que eu teria. Pô, Rodrigo, eu não tenho grana para iniciar uma faculdade. Então, eu iniciaria uma faculdade. Vamos lá, de novo. Eu não quero fazer uma faculdade presencial, quero fazer online. Também acho que é super válido. Por quê? Eu percebo que tem algumas pessoas que perdem oportunidades por não ter o ensino superior completo, né? E tem algumas vagas que têm o descritivo de ensino superior. Então algumas empresas só contratam se você tiver o ensino superior. Então se você não tiver, a sua quantidade de empresas para você trabalhar diminui um pouquinho. Não é muito, mas diminui um pouco. Então eu sempre prezaria por ter mais oportunidades. Então eu penso, pô, não tenho condição de fazer uma presencial, vou fazer uma online só para ter o meu diploma ali, obviamente aproveitar o que eu puder da faculdade, mas eu preciso ter o meu diploma para brigar sempre de igual para igual e ter mais oportunidades, né? Ok, não tenho grana, não quero fazer online, não quero fazer presencial, o que eu faço, né? Eu acho que você pode começar, como eu falei no vídeo passado, com projetos lá no GitHub. Então, escolha uma linguagem de programação. Qual linguagem de programação eu quero? Eu vou enviesar vocês, eu escolheria o Java. Por que o Java? Né? No caso, hoje poderia ser Kotlin também. Porque muitas empresas grandes têm projetos, softwares desenvolvidos nessa tecnologia. Ah, mas e o JavaScript? Tem algumas empresas têm, mas o Java é mais forte. Ah, e o C#? Pode ser também. Vejo que tem muitas empresas que usam C#, mas eu vejo mais empresas buscando desenvolvedores Java. Ah, e PHP? Também. Vejo mais empresas buscando desenvolvedores Java. Tem algumas empresas que eu nunca pensei em me candidatar porque elas nunca utilizavam Java. Então eu vejo que existe oportunidade para outras linguagens, mas eu vejo que o Java hoje é muito forte, né? Ainda é forte mas e se um dia a empresa mudar a tecnologia e tal? Tem muita coisa legada, né? Quando eu digo legado, coisa antiga, softwares antigos, tudo feito em Java. Então, oportunidade para desenvolvedor Java não falta, né? Então, vamos lá. Escolha uma linguagem de programação. Aí você fica aberto para escolher a que você quiser. Eu sempre recomendo que a pessoa escolha o Java, né? Então vamos lá, escolhi a minha linguagem de programação. O que eu faço? Eu estudaria no próprio YouTube mesmo, não gastaria dinheiro com curso, com nenhuma... Você pode fazer as imersões gratuitas que você encontrar aí no caminho, porque na verdade hoje em dia já deu uma parada, né, das imersões. Eu vejo que em 2021 e 2022 tinha muitas empresas fazendo várias imersões e hoje em dia parou. Mas eu faria tudo que é possível. Por quê? Quando eu iniciei a minha faculdade, em 2015, eu reprovei o primeiro ano de faculdade. Eu lembro que a minha pior nota foi desenvolvimento de software. Eu lembro que eu tirei uma nota 0.8 de 10 em desenvolvimento de software. E era a linguagem Java. Eu falei, como eu sou ruim, eu acho que eu não sirvo para ser programador ou para trabalhar com TI, né? Mas, no ano seguinte, a minha nota passou de 0.8 de 10, então eu tirei menos do que 1 de 10, para 8. Então eu saí de 8 de 10. Como eu consegui essa proeza? Estudando. E como eu estudava?
os professores, meus professores de Java, eles deram uma apostila pra gente. Não era bem uma apostila, na verdade era um exercício, mas era tão grande que parecia uma apostila, né? Então era assim, acho que 50 exercícios, né? Inúmeros exercícios lá, de vários níveis de complexidade. O que eu fazia? Eu pegava o exercício 1, fazia o exercício 1. Tava certo? Certinho, beleza. Eu não passava pro 2 quando estava certo. Eu entendi o porquê o 1 estava certo e tentava fazer o 1 diferente. Eu falava, tá, 1 tá funcionando assim, mas e se eu apagar isso aqui? Por que não funciona? E eu entendi o porquê não estava funcionando quando eu apagava aquilo ali. Ah, mas eu estou chamando esse método, mas por que eu preciso chamar esse método? E se eu não chamar? E se eu chamar esse método em outro lugar? Aí eu testava, opa, funciona. Tá bom, mas será que isso aqui é a melhor forma? Então, em um único exercício, eu me questionava de muitos fatores, errava muito. E aí eu falava, entendi por que eu tenho que fazer desse jeito. Aí eu ia lá e passava pro 2. E o 2 eu fazia a mesma coisa. E depois eu fazia o 3. E depois o 4. E assim sucessivamente. Eu lembro que o que era para durar o semestre inteiro, esses 50 exercícios, eu fiz em 1 mês, 2 meses talvez, né? Só que eu fiz ele inúmeras vezes, então eu devo ter feito 300 exercícios, né? Dos 50 que eram propostos, eu fiz 300 porque eu fiz eles de formas diferentes, de formas erradas, de formas certas. E isso me ajudou a ter a noção base do que eu precisava ter de conhecimento para o desenvolvimento básico ali de Java. Ok, então pega uma tecnologia e busque treinar ela muito. Então cria calculadora, aí cria calculadora de IMC, porque a gente vai ter inúmeras calculadoras no mercado. Aí você tem calculadora de investimento, aí você vai começar a ter noções de tipos de calculadora. Às vezes você pode reaproveitar, fazer uma única calculadora que tem todas as calculadoras, e aí você vai aprimorando o seu projeto, né? Ah, tá bom, não quero mais fazer calculadora, vai lá e busca um outro projeto, igual a galera da Rocket City lá trazia muito, fazer Pokédex. Meu, busca muita coisa. E uma coisa que eu faço até hoje é, o que eu uso? Exemplo, esses dias eu estava usando um aplicativo de investimento, né, onde você cadastra seus investimentos, você consegue ter noção, chamado Investidor 10, você consegue ter noção dos seus investimentos. Eu falo, mas tem umas coisas aqui que eu não gosto desse Investidor 10. Pô, eu vou criar um aplicativo. E aí eu fui lá, comecei a criar uma API, aí eu falei, tá, mas como é que eu vou conseguir essas informações da bolsa? Putz, aí eu fui lá na B3, vi se tinha isso disponível, putz, não tinha. Aí eu falei, como é que eu resolvo esse problema? Aí eu fui lá, estudei, falei, pô, vou fazer um scrapping. Basicamente scrapping é conseguir ler uma página na web que tem as informações, aí eu capturava essas informações na página da web e trazia para minha API, salvava no meu banco de dados, aí acabava consumindo do meu próprio banco de dados. Então, eu fui buscando essas informações para criar o meu aplicativo, né, com as coisas que eu achava importante ter num aplicativo de gestão financeira, né? E eu faço isso com tudo. Com leitor de PDF, então eu falo, eu tô cansado de baixar aplicativo de leitor de PDF, que tem lá um monte de AdSense, um monte de coisa. Eu falei, vou criar o meu leitor de PDF aqui e pronto. Fui lá e criei o meu leitor de PDF, né? E aí, é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Busquem projetos, porque eu busco projeto para fazer vários projetos até hoje, né? Mesmo que não vá para frente, não vingue, separe, mude de ideia, queira fazer outro projeto, não tem problema. Faça projetos, joga no GitHub, mesmo incompleto, mesmo não funcionando, joga lá. Outro ponto muito importante que eu vejo, né, de dica do que eu faria, então fui lá, escolhi a minha tecnologia, comecei a fazer um monte de projetinho, fui evoluindo esses meus projetinhos com o passar do tempo. A terceira coisa que eu fazia, e eu iria fazer isso talvez desde o início, desde o princípio, é enviar muito currículo. Muito. Eu lembro que em 2015
quando eu entrei na faculdade, eu comecei a enviar muito currículo. Desde eu comecei a faculdade, já comecei a enviar currículo, porque eu já tinha graduação para colocar lá no currículo. E aí, eu só fui conseguir uma vaga de emprego em novembro de 2015. Então, eu comecei lá na faculdade em fevereiro, eu só fui conseguir uma vaga em novembro. Levei quase um ano para conseguir uma vaga de estágio na época. Mas, como eu mandei tanto currículo, quando eu passei nessa vaga, eu nem sabia para que empresa era. E tanto é que no dia que eu passei nessa vaga dessa empresa, eu tinha feito uma entrevista. O gerente que me entrevistou, uma entrevista para estágio, o gerente que me entrevistou falou: Rodrigo, gostei muito de você, cara, vai nesse endereço lá amanhã que a gente vai te contratar, gostei pra caramba de você. Só que aí eu fui pra casa da minha mãe, quando cheguei na casa da minha mãe recebi um telefonema: você passou na entrevista, e era para um banco, um salário muito bom de estagiário, benefícios excelentes, então eu acabei rejeitando aquela outra proposta que eu tinha recebido um pouco mais cedo e aceitei essa do banco, né? Que na época era o banco original. Então, mande muito currículo. Eu mandava muito currículo. Todos os dias eu abria as páginas de todos, InfoJobs, 99 Jobs, LinkedIn, tudo que era vaga de emprego. Eu lembro que eu conhecia todas as vagas, todos os lugares, o vagas.com, eu lembro que eu conhecia todos. Outra coisa que eu também fazia, entrava no site das empresas que eu gostaria de trabalhar, ia lá no Trabalhe Conosco, via se tinha vaga para às vezes mandar direto pelo site deles, se tinha um e-mail. Então, eu enviava muito currículo. Hoje, o que eu faria? Além de enviar currículo por todas essas plataformas, eu iria no LinkedIn, criaria um perfil bem elaborado no LinkedIn, colocaria todas as competências, tudo bonitinho, o que eu estou fazendo, tudo usando ali o ChatGPT para automatizar e deixar melhor a leitura de um recrutador, né? E sairia adicionando todos os recrutadores dentro da área de TI que eu conhecesse. Por que recrutador, Rodrigo? Porque eu nunca estudei sobre o LinkedIn a fundo, mas até onde eu sei, o LinkedIn recompensa, né, com envio de maior ou menor prioridade quem interage no LinkedIn. Então, se você é uma pessoa ativa no LinkedIn, ele te deixa de mais fácil acesso para os recrutadores. Então, eu sairia adicionando todos os recrutadores de várias empresas que eu acharia interessante trabalhar, ou até mesmo desenvolvedores. Por que desenvolvedores? Porque às vezes os desenvolvedores também compartilham vagas, né? Eu sou um desenvolvedor que, quando eu recebo uma vaga, eu vou lá e compartilho ela. Então, sairia adicionando tudo que é recrutador e desenvolvedor de várias empresas que eu gostaria de trabalhar, e pegaria iFood, Mercado Livre, Itaú, Bradesco, tudo que é vaga, banco, tudo que é empresa, eu faria isso, né? E interagiria nas publicações do LinkedIn. Então, todo dia, tanto é que eu faço isso até hoje, todo dia eu entro no LinkedIn como se fosse uma rede social, olho, vejo uma notícia, curto, comento, compartilho. Eu sou ativo na rede, né? Isso faz com que o meu perfil seja melhor visto ali pelos recrutadores, né? Porque eu sou uma pessoa muito ativa dentro da rede, né? Então, esse é um ponto que eu faria crucial. Então, escolhi a tecnologia, comecei a fazer um monte de projeto, estou enviando currículo adoidado, estou no LinkedIn todos os dias ali adicionando pessoas novas, pessoas diferentes, e curtindo as publicações, lendo, porque às vezes você segue um desenvolvedor e o desenvolvedor põe alguma coisa interessante para você ler, eu iria ler aquele post interessante dele, né? Então, eu acho que você fazer, se fosse eu no caso, eu iria fazer esses passos hoje, né? Aí vem entrevistas. Eu aguardaria para as entrevistas. Mas como é aguardar para uma entrevista? Eu estou enviando muito currículo para várias empresas. Tá bom. Mas dentro dessas empresas, qual é
o ramo que eu mais estou enviando, é bancário, é tecnologia, eu buscaria informações sobre esse tipo de empresa. Então, às vezes, olhar no YouTube se tem pessoas que já fizeram entrevistas nessas empresas, olhar lá no Glassdoor. Glassdoor é um aplicativo que as pessoas publicam salário, vagas e informações sobre a empresa. Eu buscaria informações sobre a empresa para saber se a empresa é uma empresa boa para se trabalhar, se ela remunera bem, o que as pessoas falam, se tem crescimento rápido, se não tem. Então eu sempre estaria me aprofundando sobre as empresas, né? E entendendo se faz sentido para mim, né? Mas como você está ali em início de carreira, qualquer empresa vai fazer sentido, porque esse é o objetivo, é você ter o seu primeiro sim. Não importa para qual seja. Então, a primeira que vier, você fala sim. Né? O porquê que fala sim? Porque você não deve parar de procurar emprego. Então, no seu primeiro sim, você aceita, você vai, você desbrava e não para nunca. Isso foi o que eu fiz. Isso é o que eu faria novamente. Eu continuei, tanto é que na verdade eu só parei no estágio do Banco Original porque pagava muito bem. Mas depois que eu saí do Banco Original, em 2017, eu fui para uma empresa que eu ganhava menos, como estagiário. Eu não parei nunca mais de enviar currículo. O porquê disso? Porque por mais que você esteja empregado e você recebe recrutadores, você faz entrevistas, você fazendo entrevistas, você aprende mais, porque você vê o que falta em você, você entende o que aquela empresa está buscando, e se no futuro você quiser trabalhar naquela empresa, você já sabe o que estudar para passar naquela entrevista, e você consegue ter noção e aprender a fazer entrevista, porque entrevista é basicamente aprender. Você tem que fazer muita entrevista, para você ficar muito bom com entrevistas, porque as entrevistas sempre vão ser aquelas clichês. Quais são o seu maior desafio? Qual foi o projeto que você mais foi desafiado? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Isso também é uma coisa que eu faria. Eu estudaria sobre entrevistas, né? E eu acho que eu fazendo todos esses planos de buscar uma graduação, caso eu tenha um mínimo de condição, então nem que seja uma graduação online, não tenho condição, então busco uma tecnologia, já sei qual tecnologia, vou lá, estudo pra caramba ela, faço os vários projetos, jogo no meu GitHub, fiz tudo isso, tô mandando currículo adoidado, tô adicionando muita gente no LinkedIn, uma hora vai surgir essa oportunidade. E aí você aceita a oportunidade e não para de enviar currículo e aprimorar suas técnicas de entrevistas e seu conhecimento. Quando é que eu sei que talvez eu possa dar uma segurada? É quando você já olhar e falar, faz muito tempo que eu não fico desempregado. Aí você fala, tá bom. E aí você consegue segurar mais tempo numa empresa, deixar de fazer algumas entrevistas. E é isso. Eu acho que eu faria assim. Eu fiz muito disso. Acho que a única coisa que eu não fiz no início foi GitHub. Eu fui ter meu primeiro projeto no GitHub em 2018. E eu já estava no mercado de TI há 3 anos. Isso foi um impeditivo para mim. Porque eu praticava, e também a evolução, tá? Aquilo que eu comentei de você ir evoluindo os seus projetos, de agora eu vou usar um banco de dados relacional, agora um banco de dados não relacional, agora eu vou subir numa nuvem, agora eu vou subir na outra nuvem, agora eu faço um aplicativo. Tudo isso, mas sempre voltando ali para a sua tecnologia principal, seja ela JavaScript, Java, Kotlin, Python, Go, qualquer linguagem que seja, sempre voltando para ela, mas sempre buscando adicionar novos elementos. Isso foi uma das coisas que eu fiz, que eu não fiz, que talvez eu me arrependa, que poderia ter sido melhor para eu atingir os meus objetivos, né?
Então, como eu falei, meu primeiro projeto só foi estar lá no GitHub em 2018. Então, comece a fazer isso. Acho que se você seguir esses pontos que eu trouxe aqui, do que eu faria isso. Com a visão que eu tenho hoje, eu faria esses pontos. Se você fizer isso, eu tenho certeza de que um ano e meio, você vai conseguir, porque eu consegui isso. E foi em 2015. 2015 eu não lembro do mercado estar tão aquecido. Eu vejo que o mercado está aquecido hoje, mas o mercado está aquecido hoje, como eu falei no último vídeo, para pessoas já com um pouco de experiência. Peço perdão por esse vídeo estar muito grande, mas aqui é um assunto muito... Eu quis trazer com muitos detalhes para vocês entenderem. Beleza? Valeu, galera!